Mãe, você chegou na hora exata. Nós estávamos terminando. Cada um de nós pegou uma categoria. Foi isso que a minha filha disse quando entrei na cozinha dela. Eu segurava um bolo de fubá com erva doce ainda quente nas mãos. Fiquei parada na porta. Nas mãos, um prato de vidro coberto com papel alumínio. Na mesa, na frente dos meus 2 filhos adultos, havia uma planilha impressa. Margens largas, colunas muito bem organizadas. O meu nome não estava no topo daquela folha. Os nomes deles estavam: Meu nome é Ruth. Eu tinha 71 anos naquele domingo. Eu havia passado a manhã untando uma assadeira e medindo farinha, do jeito que meu marido Raimundo gostava, com uma pitada extra de erva doce, porque eu achava que estava indo para um almoço em família. Raimundo tinha partido há 2 anos. Ele foi topógrafo por 38 desses anos. Um homem quieto, que media as coisas com muito cuidado. Ele nunca tentava adivinhar quando podia ter certeza. Nós tínhamos uma casa que ele e eu quitamos juntos. 4 hectares de terra boa nos fundos, por onde o próprio pai dele já havia caminhado. E uma caderneta de poupança, que levamos 4 décadas para construir. Um depósito cuidadoso de cada vez. Eu coloquei o bolo de fubá em cima do balcão, porque não havia espaço para ele na mesa. A mesa pertencia à planilha. Venha sentar, minha filha Diana disse, batendo a mão na cadeira ao lado dela. Nós não queríamos te sobrecarregar com tudo de uma vez. Então nós dividimos as coisas. O Davi está cuidando da papelada da casa. Eu fiquei com as contas do banco. Nós só precisamos que você rubrique as colunas. Assim sabemos que estamos todos de acordo. Eu olhei para o papel. Havia linhas para casa, para o terreno, para a caminhonete do Raimundo, para o anel da minha mãe, para a conta poupança, até para o seguro de vida. Ao lado de cada linha havia um nome. Ao lado do terreno, dizia Davi, possível venda. Ao lado da conta bancária, dizia Diana, adicionar assinatura. Eles haviam transformado a minha vida em um projeto. Eles haviam delegado tarefas a si mesmos. Eles tinham um documento compartilhado. O meu filho Davi não conseguia olhar direto para mim. Ele girava a xícara de café, em círculos lentos sobre a mesa. Do mesmo jeito que ele contornava qualquer assunto desconfortável desde que era menino, é só planejamento, mãe, ele disse. Não tem nenhuma bagunça. Mais tarde eu não levantei a minha voz. Eu nunca fui uma mulher de levantar a voz. Eu sorri. E posso dizer que o sorriso pareceu verdadeiro. E perguntei se eu poderia levar a planilha para casa, para ler com cuidado, porque eu leio tudo com muito cuidado. Essa foi a única coisa verdadeira que eu disse naquela cozinha. Diana hesitou, depois disse, claro, e deslizou o papel na minha direção. Eu o guardei na minha bolsa, bem ao lado do meu talão de cheques e do folheto dobrado da missa daquela manhã. Eu comi um pedaço pequeno do meu próprio bolo, em pé, encostada no balcão, porque ninguém havia aberto espaço para ele, nem para mim. Naquela noite, eu não chorei. Eu sentei na minha própria mesa da cozinha, debaixo do relógio de parede do Raimundo, e peguei um caderno pequeno, que eu nunca tinha usado. Escrevi uma única linha no topo da primeira página. Eles dividiram tudo, e nenhum deles me pediu a chave. Então, comecei a fazer a minha própria lista. E eu quero ser justa. Então vou confessar que a história não começou com a planilha. A planilha não foi o começo. Ela foi apenas o ensaio para o qual fui convidada, sem saber qual era o meu papel. A primeira coisa foram as ferramentas do Raimundo, 3 semanas depois do enterro, antes mesmo de eu terminar de lavar a última louça da recepção. Davi apareceu com uma carretinha e limpou a garagem. Ele disse que as ferramentas estavam apenas juntando poeira e que um rapaz, mais novo, lá do serviço dele, faria bom uso delas. Ele não me perguntou. Ele me entregou uma xícara do meu próprio café e me disse que era uma coisa a menos para eu me preocupar. O teodolito do Raimundo, aquele aparelho de topografia na caixa de madeira, saiu pela minha porta nos braços de um estranho. Eu disse a mim mesma que o Davi estava vivendo o luto do jeito dele. Os homens esvaziam os lugares quando estão sofrendo. A segunda coisa foi a conta do banco. Perto do Natal, a Diana me fez sentar e explicou com muita delicadeza que eu deveria colocar o nome dela na conta corrente. Pro caso de acontecer alguma coisa, ela disse, vai que você leva um tombo e não consegue ir até a agência. Ela já tinha o formulário do banco impresso.
Eu disse a ela que iria pensar no assunto. Ela respondeu: Não tenho que pensar, mãe, é apenas ser inteligente. Eu disse a mim mesma que ela me amava e tinha medo de me perder. Essa é uma coisa muito gentil de se dizer a si mesma, mas também é um jeito de não encarar a realidade de frente. A terceira coisa eu só fui entender depois. Na primavera, eu ouvi o Davi no telefone, na minha própria cozinha, falando com alguém sobre os nossos hectares de terra. Ele chamou o terreno de investimento da família. Ele disse que um homem poderia conseguir um preço excelente por terras daquelas, se o momento fosse certo. Quando ele me viu, deu uma risada e disse que não era nada, só conversa fiada. Eu disse a mim mesma: os homens conversam. O Raimundo costumava falar em vender o mundo inteiro e depois ia lá fincar um mourão de cerca às 7 da manhã e nunca mais tocava no assunto. Eles são ocupados. Eles têm boas intenções. É apenas um feriado. Ele não deixaria isso ir longe demais. Eu tinha uma prateleira inteira de frases como essas, e eu espanava a poeira delas todas as semanas. O Davi nunca disse não para nenhuma daquelas ideias. Ele não criou a planilha, mas foi ele quem imprimiu o papel. Ele preparou um lugar naquela mesa para a venda das terras do pai dele, e depois preparou um lugar para mim bem ao lado, como se eu fosse apenas um item que pudesse ser convencido. Quando eu abri aquela planilha sobre a minha mesa, debaixo do relógio do Raimundo, eu entendi que aqueles momentos não haviam sido separados. Eles tinham sido um treino. Eu não dormi muito naquela primeira noite. Então, por volta das 4 da manhã, eu acendi a luz da cozinha e olhei para a planilha direito. Havia mais do que colunas ali. Lá embaixo, em letras menores, alguém havia criado uma segunda seção e deu o título de cronograma. Eu coloquei meus óculos de leitura. Primavera, providenciar avaliação das terras. Feito. Então já estava feito. Um corretor estranho já havia caminhado pelas terras do Raimundo com uma prancheta, enquanto eu regava os meus tomateiros, e ninguém havia me contado. Verão, mãe, assina a procuração. Diana organiza a procuração no cartório. Eles queriam que eu passasse o poder das minhas decisões para minha filha. E eles agendaram isso como se fosse uma consulta no dentista. Outono. Anunciar terra se o mercado estiver bom. Eu fiquei paralisada. Eu já me senti magoada muitas vezes na vida. Mas aquilo não era mágoa. Aquilo era a sensação fria e limpa de finalmente enxergar o contorno de algo. Algo de que eu antes só conseguia sentir as bordas. A mágoa tinha sido uma neblina. Aquilo era um mapa. Eu me lembrei do que o Raimundo costumava dizer. Quando um cliente discutia com as medições dele, as estacas não têm sentimentos, Ruth. Elas apenas mostram onde fica a linha da fronteira. Eu precisava encontrar a minha linha. O único homem vivo que conhecia aquelas terras tão bem quanto o Raimundo era o Walter, seu antigo parceiro de topografia, aposentado agora, morando lá para os lados da represa. Eu liguei para ele num horário decente e perguntei se eu poderia dar um pulo lá. Ele não perguntou o motivo. Ele disse que o café já estaria no fogo. A cozinha do Walter tinha o cheiro de todas as cozinhas boas que eu já conheci. Eu estendi a planilha na mesa dele, sobre a toalha de plástico, e observei o rosto dele enquanto lia. Ele ficou calado por um longo tempo. Dona Ruth, ele finalmente disse: "A senhora sabe onde o seu nome está e onde não está." Eu disse a ele que supunha que a casa e o terreno fossem meus e do Raimundo. Ele balançou a cabeça de um jeito lento e bondoso. Do Raimundo não. Não mais. Céus! O Raimundo e eu registramos aquela escritura nós mesmos no cartório de imóveis, no ano em que ele se aposentou. A casa e todos os 4 hectares estão apenas no seu nome. Não existe nenhum outro dono daquelas terras. Não existe ninguém que possa vender 1 centímetro daquilo a não ser a senhora. Eu senti algo se mover no meu peito. Eles mandaram avaliar as terras, eu disse. Um homem pode avaliar até a lua, o Walter respondeu. Mas isso não faz dela a propriedade dele. Ele tocou na linha que dizia: Diana organiza a procuração. E a gentileza dele ficou muito silenciosa e muito firme. Mas essa parte aqui, Dona Ruth, essa parte, a senhora precisa levar na advogada de sucessões do Raimundo. Não porque a senhora esteja em apuros, mas porque a senhora deve ver exatamente o que tem nas mãos.
Antes que alguém tente lhe entregar uma caneta, eu voltei para casa pelo caminho mais longo, passei pela esquina do terreno, onde o Raimundo havia fincado um marco de ferro 40 anos atrás. E eu entendi com o que eles estavam contando. Eles contavam com o fato de eu não saber o que era meu. A avaliação era a parte que deveria me deixar furiosa, mas a avaliação já tinha ficado para trás. Foi a próxima linha do cronograma deles que me tirou o sono. O mês que eles haviam reservado com antecedência, para o dia em que eu iria abrir mão de mim mesma com uma assinatura. Antes que eu pudesse impedir isso, eu precisava entender exatamente quanto valia minha assinatura. Então chegou a manhã em que vesti o meu melhor casaco e dirigi até a Praça Matriz. O escritório da advogada ficava em um prédio de tijolos antigos, em cima de uma sapataria que estava lá desde que eu era menina. O nome dela era Doutora Helena Prado. Ela havia cuidado dos papéis do Raimundo e se lembrava dele, o marido da senhora, ela disse. E logo se corrigiu com um sorriso discreto. O seu Raimundo, ele vinha aqui mais do que a maioria. Ele era um homem muito prevenido. Ele era mesmo, eu concordei. Eu coloquei a planilha na mesa dela. Eu contei a ela de forma muito clara o que os meus filhos tinham feito e o que o cronograma dizia. Eu não inventei nada. Eu descobri que a verdade tem um peso maior quando você a coloca na mesa com suavidade. A Helena leu o papel uma vez. Leu uma segunda vez. E então cruzou as mãos. Dona Ruth, ela disse, eu quero lhe contar o que o seu marido fez. E quero ser honesta sobre o que isso significa e o que não significa. Ela puxou uma pasta do arquivo. Era uma pasta grossa. O seu Raimundo não previu isso. Ela disse, batendo o dedo na planilha. Ele não era vidente, mas ao longo dos anos ele vinha até aqui e nós conversávamos. E a mesma preocupação sempre voltava para assombrá-lo. Ele me contou uma vez que as crianças sempre dividiram as coisas entre elas. Mesmo quando eram pequenos, já decidiam quem ficava com o quê. Antes de perguntar à pessoa dona da coisa, ele tinha medo de que não parassem nos picolés. Ele nunca me disse que a senhora deveria fazer uma coisa específica. Ele repetia sempre a mesma frase. Eu só quero garantir que a Ruth tenha opções e saiba que tem o poder de escolher. Esta pasta inteira é apenas isso, opções. As decisões sempre seriam suas. Eu não havia chorado naquele escritório de advocacia. E não tinha a intenção de chorar. Mas a minha garganta se fechou por um momento. Eu deixei o nó apertar e depois ele passou. Então vamos analisar as minhas opções, eu pedi. Todas elas. E eu vou ler cada página. Nós começamos com a procuração, porque aquilo me assustava muito. A senhora nunca assinou uma, a Helena disse. Nada do que a sua filha redigiu tem qualquer validade. É apenas um pedaço de papel, até que a sua mão assine, e a sua mão não assinou. Se a senhora quiser, eu posso preparar uma procuração de plenos poderes da sua própria escolha, nomeando quem a senhora tiver confiança e revogando qualquer alegação de autoridade que outra pessoa tente usar. Mas a senhora escolhe a pessoa, não eu, e não o cronograma desta página. Eu pensei no formulário da Diana, impresso e pronto, esperando que eu levasse um tombo. Me explique isso direito, eu disse. Se eu tivesse assinado o papel dela no dia em que ela me pediu, o que ela teria conseguido fazer? A Helena não amenizou as palavras. Assinar no seu lugar, movimentar seu dinheiro, firmar contratos. Se o documento desse poderes amplos o suficiente, ela poderia até colocar à venda a casa onde a senhora vive. A senhora ainda seria a dona no papel, Dona Ruth. Mas teria entregado a ela a caneta que age como se fosse a senhora. Eu fiquei digerindo aquilo. Eu cheguei a um formulário impresso de distância. A um domingo educado de distância. De dar à minha filha a autoridade de vender a minha vida e me deixar sem chão. Tudo isso disfarçado de uma atitude inteligente. O formulário estava pronto desde o Natal. Apenas o meu eu vou pensar no assunto ficou entre mim e aquilo. E eu havia dito essa frase como uma covarde, não como uma decisão. Então vamos fazer as coisas do jeito certo, eu disse. Pedi a Helena que nomeasse uma pessoa neutra e da minha confiança, e nós fizemos isso. Não a minha filha. Não o meu filho. Uma procuração não é um presente que você deve a alguém em troca de amor. Eu disse, falando mais para mim mesma. Ela é uma chave, e você não entrega a sua chave para a pessoa que está medindo os cômodos da sua casa. A Helena notou isso.
Eu acho que ela gostou da frase. O próximo ponto era o terreno e a casa. Ela confirmou o que o Walter já havia me dito, com aquela linguagem plana e maravilhosa dos cartórios de imóveis. Única proprietária, nenhum outro dono no registro, nenhuma penhora, nenhuma reivindicação documentada, nenhum financiamento, nada que alguém pudesse vender, anunciar ou prometer. Uma avaliação é apenas a opinião de um estranho sobre um número, ela me explicou. Uma escritura é a resposta definitiva para uma pergunta, e a escritura diz que a terra é sua. Depois, fomos tratar da conta bancária. Nós fomos de carro. Ela me seguiu com o próprio carro dela. Isso me tocou muito mais do que eu esperava. Fomos até a agência do banco, onde o gerente puxou o meu cartão de assinaturas. O meu nome era o único que constava lá. A Diana nunca havia sido adicionada, porque eu nunca havia assinado o papel dela. O gerente removeu uma observação no sistema. Uma nota que dizia que a Diana tinha autorização para discutir assuntos da conta. Uma observação que eu nunca havia autorizado. O gerente pareceu genuinamente arrependido de que aquilo estivesse lá. Ninguém pode mover o que não consegue alcançar, eu disse, assinando o cadastro de novo, com a minha própria mão firme. E eles não podem alcançar o que o meu nome ainda protege. Enquanto estávamos no banco, eu perguntei sobre o cofre de segurança. O Raimundo manteve um por muitos anos, e eu não havia conseguido me forçar a abri-lo desde o enterro. Eles me entregaram a chave pequena e me deixaram sozinha na sala fechada. Eu puxei a gaveta longa para fora e fiquei apenas olhando para ela por um tempo. Antes de tocar em qualquer coisa, a letra dele estava em tudo. A escritura guardada na sua pasta cuidadosa, com uma etiqueta escrita nas letras quadradas de quem trabalhava no campo. Um elástico que ele havia enrolado ao redor da certidão de casamento. O elástico ainda firme, e por baixo, uma fotografia que eu havia esquecido que existia. Nós dois em pé, sobre a terra crua, no ano em que a compramos. Antes de existir uma casa, antes de existir qualquer coisa, além de uma divisa por onde ele havia caminhado, e uma moça que ele havia convencido a se casar com ele. Ele está com os olhos semicerrados para a câmera. E eu estou rindo dele. Eu coloquei a palma da mão sobre a pasta. E fiquei ali por mais tempo do que o necessário. Aquela foi a única gaveta de todo o meu dia, que não tinha nada a ver com vitórias ou derrotas. Era apenas ele mantendo as coisas seguras do jeito que sempre fazia. Ainda fazendo isso 2 anos depois de ter partido. Eu não me senti poderosa naquela sala. Eu me senti casada. Eu levei a fotografia para casa. E deixei o resto, exatamente do jeito que ele havia arrumado. Depois, a Helena fez mais uma coisa por mim. E foi uma coisa pequena que teve muito peso. Ela preparou uma notificação extrajudicial com o timbre do escritório, para ser enviada por carta registrada aos meus 2 filhos. Não era uma ameaça. A carta dizia de forma clara e educada que nenhuma procuração havia sido autorizada, que a propriedade era exclusivamente minha e não estava à venda. E que qualquer avaliação de corretor ou anúncio feito sem o meu consentimento por escrito não tinha validade. Ela leu a carta em voz alta para mim antes de enviar. Um documento não levanta a voz, ela disse quando terminou. Ele apenas informa onde fica a linha da fronteira e espera. Isso, eu respondi. É exatamente o que o meu marido fazia para ganhar a vida. De volta ao escritório da Helena. Chegamos à parte que mais importava. O testamento. Anos atrás, o Raimundo e eu havíamos pensado nisso. Mas foi a Helena quem me explicou como eu poderia fazer um testamento público em cartório, deixando tudo sob o meu controle para fazer o que eu bem entendesse. Os meus filhos tinham presumido que eu seguiria as regras deles, que eu conseguia ver meu destino naquelas colunas bem alinhadas, que tudo simplesmente seria dividido entre os 2 quando eu partisse. Eles haviam construído a planilha sobre essa presunção, como alguém que constrói uma casa em um terreno que não é seu. A senhora pode deixar como quiser, a Helena explicou. Para eles, tirar deles e passar para outros. Em partes iguais, com restrições. A senhora decide. E pode mudar de ideia de novo no mês que vem, se quiser. É isso que um testamento permite enquanto a senhora estiver viva. Ele obedece apenas à senhora. E a mais ninguém enquanto a senhora respirar. Eu pensei nos meus netos. Eram 4. Os 2 do Davi e os 2 da Diana. E eu amava os 4 sem medida.
E eu pensei em uma delas, a Catarina, a filha mais velha da Diana, que no enterro do Raimundo sentou ao meu lado durante a tarde inteira e pediu que eu lhe contasse sobre o terreno, sobre o marco da cerca de arame, sobre as mãos do seu avô. Eu quero pular uma geração, eu disse. Eu quero que a casa, as terras e a conta no banco passem para os meus netos, para os 4 em partes iguais, com uma cláusula de impenhorabilidade bloqueando a venda até que cada um deles complete 25 anos. Eu mantenho tudo no meu nome. O usufruto é todo meu, para usar, viver e caminhar pelas terras pelo resto da minha vida. Quando eu me for, passa para eles, não para ser vendido às pressas. Para ser preservado. A Helena concordou com a cabeça e começou a redigir. E quero nomear uma inventariante, eu disse. Uma pessoa neutra por enquanto, mas quero que o nome da Catarina conste lá, para assumir essa função quando ela tiver idade suficiente. Foi ela quem perguntou sobre as estacas. Ela vai entender que algumas coisas foram feitas para serem mantidas, não divididas numa planilha de computador. Ficamos no escritório até as luzes da praça se acenderem lá fora. Eu li cada página. Eu li as partes que eram entediantes e as partes que importavam, e a Helena não me apressou em nenhum momento. Quando tudo ficou pronto, eu assinei o meu nome completo, Ruth, com a minha própria caligrafia, do jeito que o Raimundo me ensinou a desenhar as letras. Simples o suficiente para qualquer escrevente de cartório conseguir ler. O testamento foi lavrado e registrado. Os beneficiários do seguro de vida foram alterados para acompanhar. A procuração nomeou a pessoa que eu escolhi. Eu sentei com a caneta na mão por um instante após a última assinatura. O papel não me deixou mais forte. Ele apenas deixou por escrito, onde ninguém poderia interromper. Uma coisa que sempre tinha sido verdade. Antes de eu ir embora, a Helena pegou um envelope pardo da pasta do Raimundo. O meu nome estava escrito na frente com a letra dele. Aquelas letras pequenas e quadradas que ele usava nas anotações de campo. Ele deixou isso comigo, ela disse. Ele pediu que a senhora recebesse esta carta se algum dia entrasse aqui preocupada com a família e com o patrimônio. Ele foi muito específico. Disse que eu não deveria entregar, lá por nenhum outro motivo. Apenas por esse. Eu não abri o envelope lá. Dirigi para casa e sentei na minha mesa da cozinha, debaixo do relógio dele. Liguei o abajur bom da sala e abri a carta. Ruth, se a Helena te entregou isso, é porque algo está apertando o seu coração. Sobre a família e sobre o que nós construímos. E você está aí sentada, tentando decidir qual é a coisa certa a se fazer, enquanto tenta não pensar mal de ninguém. E te cansou. Você já vai ter los perdoado 2 vezes antes de terminar de ler esta frase. Eu não sei o que aconteceu. Não estou escrevendo como um homem que previu o futuro, porque eu não previ. Eu apenas vi a mesma coisa acontecer repetidas vezes por 40 anos. Você dá às pessoas o benefício da dúvida. Até não sobrar quase nada da dúvida, ou de você, aqui vai a única coisa que eu quero te dizer. Por favor, não confunda a paz com aceitar tudo calada. Não são a mesma coisa. Embora possam vestir o mesmo rosto tranquilo, a verdadeira paz é uma coisa que você escolhe de olhos abertos. Aceitar calada é uma coisa que acontece com você enquanto você está sendo bondosa. Você não deve a sua assinatura a ninguém, nem às crianças, nem a mim. Leia cada página. Faça todas as perguntas, até aquelas que pareçam falta de educação. Assine apenas aquilo que deixar você dormir em paz. A terra vai esperar. Ela esperou pelo meu pai e esperou por nós. Deixe que ela espere por quem a amar o suficiente para caminhar por ela. Você vai saber quem é. Eu não estou aí para te ajudar a decidir. E nunca foi para eu estar. Você sempre decidiu muito melhor do que imaginava. Raimundo. Eu li a carta 3 vezes. Eu chorei uma vez. Mas não do jeito que você chora quando está perdida. Eu chorei do jeito que você chora quando alguém te entrega o seu próprio casaco no frio. E você só percebe naquele momento o quanto estava tremendo. Ele não me deixou uma armadilha contra os meus filhos. Ele não apontou um vilão. Ele me deixou uma mão no ombro e a permissão para me manter de cabeça erguida. Eu dobrei a carta, coloquei dentro do caderno pequeno que eu havia começado a usar e desliguei o abajur. Eu sabia o que diria a eles quando viessem e sabia que diria tudo com muita calma.
Eles vieram no sábado seguinte, todos juntos, como quem envia uma comitiva. A Diana entrou primeiro, ágil e calorosa ao mesmo tempo, com uma pasta debaixo do braço. O Davi vinha logo atrás, e o marido da Diana ficou parado perto da porta, como se precisasse sair correndo a qualquer momento. Nós estamos tão felizes que você teve tempo para dar uma olhada em tudo, a Diana disse, colocando a pasta na minha mesa, exatamente no mesmo lugar onde a planilha esteve 2 domingos antes. Nós só precisamos da procuração assinada e daquele papel da conta do banco. E falando sério, mãe, assim que o terreno for vendido no outono, você não vai mais precisar se preocupar com o IPTU e os impostos rurais de tantos hectares. Nós estamos fazendo isso pela senhora. Eu ofereci café a eles. Eu sempre ofereço um cafezinho fresco. A Diana recusou com um gesto de mão. O Davi pegou a xícara e segurou sem beber. Não se trata de tomar nada de você, mãe, o Davi disse, girando a xícara. A senhora sabe disso. É que é muita coisa para uma pessoa só dar conta. Nós estamos tentando facilitar. Então, o marido da Diana falou lá da porta. Ele não baixou a voz. E não parecia nem um pouco desconfortável. O que me disse muito mais do que qualquer coisa que os meus filhos tinham dito. Com todo respeito, Dona Ruth. Isso tudo já foi decidido há um bom tempo, ele disse. Todo mundo só estava esperando pela senhora. Nós gostaríamos de agilizar isso antes de esfriar. Lá estava, aberto para quem quisesse ver, sem nenhum pingo de vergonha. Na cabeça dele, a decisão já tinha sido tomada. Eu não era uma pessoa que deveria ser consultada. Eu era a última assinatura atrasando a agenda deles. Eu coloquei a garrafa térmica de café na mesa. Então tirei o celular do bolso do meu avental e o coloquei virado para cima sobre a mesa. Na fotografia que eu tinha tirado 2 domingos antes. A planilha inteira ainda brilhando na tela. Não vai ter anúncio de corretor nenhum, eu disse. A sala ficou em silêncio. Eu li tudo. Eu continuei com doçura, porque não havia necessidade de ser de outro jeito. As colunas e aquele cronograma lá embaixo, onde vocês já tinham mandado avaliar as minhas terras sem me perguntar, e onde tinham reservado o verão para o dia em que eu deveria entregar a minha vida para a Diana. Ninguém deixou escapar nada. Ninguém me contou o segredo. Eu fotografei isso na cozinha da sua irmã, enquanto meu bolo de fubá esfriava no balcão. Então eu fiz o que o pai de vocês sempre fazia quando alguém tentava dizer a ele onde ficava a divisa das terras dele. Eu fui verificar os registros no cartório. Mãe, a Diana, começou a falar. As terras são minhas, Diana. Não são nossas, não são o patrimônio da família. São minhas. Na escritura que o seu pai e o Walter registraram, ninguém pode vendê-las. Ninguém pode anunciá-las. A conta no banco só tem um nome nela, e esse nome é o meu. Eu nunca assinei o seu formulário. Então não existe procuração. E não haverá nenhuma procuração com o seu nome nela. Tudo isso eu agora coloquei no papel da forma correta e registrada. O Davi finalmente olhou para mim. A senhora foi a uma advogada. Eu fui a advogada do seu pai, eu respondi. Eu li cada página. Eu assinei com a minha própria mão. Quando eu me for, tudo irá para os 4 netos, protegido pela lei até que eles tenham idade suficiente para ter cuidado com tudo aquilo. Não para ser vendido com pressa, para ser mantido. O rosto da Diana mudou na mesma hora. E não vou fingir que não me doeu ver isso. Mas a expressão não mudou para vergonha. Mudou para algo pior. Nós passamos semanas trabalhando nisso, mãe, ela disse. Nós estávamos tentando tirar esse peso das suas costas para que você não precisasse carregar tudo sozinha. Eu não entendo por que você está transformando algo que fizemos por você em uma coisa horrível. Ela acreditava naquilo. Essa era a parte que eu precisava digerir. Ela havia feito um fluxograma da minha vida, havia agendado a minha rendição, e dentro do próprio coração, ela achava que tinha feito uma bondade. Eu não estou transformando isso em nada, Diana, eu disse. Eu apenas estou lendo o papel em voz alta para você. Foi você quem escreveu as regras do jogo. Eu olhei para o meu filho e disse a coisa que eu mais queria dizer a ele naquele dia. A Diana fez a planilha, Davi. Mas foi você que imprimiu o papel. Você marcou a reunião na mesa da sua irmã e separou um lugar para mim bem ao lado da venda das terras do seu pai. Como se eu fosse apenas um número que pudesse ser convencido com conversa. Ela pode até ter dito tudo aquilo, mas você ficou sentado lá enquanto ela falava. Você girava sua xícara de café.
e permitiu que tudo fosse planejado ao meu redor. Enquanto eu ficava de pé na porta segurando um bolo, ele abriu a boca. Eu pude ver o pedido de desculpa se formando, rápido e fácil. Aquele tipo de desculpa que quer fechar a ferida antes de olhar para o que causou o corte. Ainda não, eu disse. E eu falei isso com carinho. Alguns pedidos de desculpas precisam ser guardados por um tempo, antes de merecerem uma resposta. Eu não estou batendo a porta na cara de vocês. Mas também não vou entregar a minha paz de bandeja, só para que você consiga dormir com a consciência limpa hoje. Eles foram embora pouco depois. Não havia mais nada para organizar, porque nunca existiu nada que fosse meu que coubesse a eles decidir. Eu os acompanhei até o portão, fechei a porta da frente e virei a chave na fechadura. O som do trinco não era raiva, era apenas o ponto final de uma frase. A Catarina veio sozinha na semana seguinte, sem comitivas, sem pastas de documentos. Ela bateu na porta da cozinha, do jeito que só a família faz, e segurava uma sacola de mercado que ninguém havia pedido para ela trazer. Trazia pão francês, queijo Minas e uma cartela de ovos. E ela parecia que ia começar a chorar antes mesmo de conseguir falar. Vó, ela disse. Eu vi a planilha. O meu nome estava em uma das colunas, e eu nunca disse que queria nada daquilo. Eu nem sabia o que era aquele papel até que ele já estivesse impresso. Eu deveria ter falado alguma coisa, me desculpa. Eu só fiquei sentada lá. Eu fiz misto quente para nós duas. É a única coisa que eu sei fazer quando as palavras são difíceis. Eu fiquei de pé no fogão e ela sentou na mesa, no mesmo lugar onde a planilha tinha estado. O cheiro de manteiga derretida tomou conta da cozinha. E por um bom tempo, nenhuma de nós disse nada difícil. Me conta sobre a estaca de ferro na cerca, ela pediu finalmente, do mesmo jeito que tinha pedido no enterro. O marco de divisa do vô. Então eu contei como Raimundo cravou aquilo na terra há 40 anos, como ele saía para caminhar de manhã cedo, só para ter certeza de que o ferro não havia saído do lugar. Como ele dizia que uma linha de fronteira bem feita não discute com você. Ela apenas diz a verdade e espera. Eu nomeei você como inventariante e administradora de tudo, eu disse a ela. Não para agora, para o futuro, quando você estiver pronta. O terreno e a casa vão para você, para o seu irmão e para os seus primos, em partes iguais, quando eu for embora. Eu queria alguém no comando que entendesse isso. Que algumas coisas foram feitas para serem preservadas, não para serem divididas numa planilha de computador. Ela ficou quieta. Depois disse, eu não vou vender a terra, vó. Eu sei. Eu respondi, é por isso que escolhi você. Eu não fingi que o resto da família estava curado. Eu não disse a ela que a mãe dela e eu estávamos bem, porque não estávamos. Ainda não. Eu amava a Catarina sem apagar o que havia acontecido naquela mesa. Uma pessoa pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi isso aos 71 anos, muito mais tarde do que eu deveria. Ela ficou até anoitecer. Ela lavou a assadeira, sem que eu precisasse pedir. Lavou muito bem lavada. Me deu um abraço na porta, e eu senti que foi de coração. O outono chegou e não houve anúncio de venda, porque não havia nada para colocar à venda. O corretor parou de ligar quando entendeu que não havia nenhum vendedor. A avaliação se tornou o que sempre foi: o número de um estranho num pedaço de papel, sobre uma terra que nunca foi dele para negociar. A Diana e eu agora nos falamos por telefone, com muito cuidado, e apenas sobre assuntos pequenos. Não é mais como era antes. Talvez nunca mais seja. Eu fiz as pazes com não saber o que vai acontecer. O Davi me surpreendeu. Ele apareceu em um sábado sem a carretinha, sem pastas e sem planos. E consertou uma calha que estava cedendo desde antes do pai dele falecer. Ele não tocou no assunto da planilha. Quando foi embora, ele disse, eu volto na semana que vem para dar uma olhada nos degraus da varanda da mãe. A varanda da mãe. Os degraus da mãe. Ele havia voltado a falar desse jeito. A pequena palavra que ele havia deixado escorregar de suas frases, eu no té. Mas não fiz nenhum alarde sobre isso em voz alta. O Walter veio nos visitar em outubro e me ajudou a encontrar a estaca de ferro no meio do mato alto. Nós alinhamos de novo no prumo, nós dois, uma mulher velha e um homem velho, ajoelhados na terra fria, rindo de como Raimundo nos faria refazer o serviço umas 2 vezes. Depois eu entrei em casa.
E plantei bulbos de copo de leite no parapeito da janela da cozinha, do jeito que faço todo o outono, para que houvesse algo branco e teimoso florescendo perto do Natal. Eu troquei as fechaduras naquele outono. Eu também varri as folhas secas e instalei uma luz nova na varanda. Uma mulher pode fazer tudo isso na mesma tarde. E ter a mesma intenção com cada um desses gestos. Esta noite, estou sentada à mesa da cozinha, debaixo do relógio do Raimundo, com um caderno pequeno aberto na minha frente, e os copos de leite começando a brotar na janela. Eu escrevi uma única linha na última página que preenchi. Eles transformaram a minha vida num projeto e distribuíram os pedaços de mim ao redor de uma mesa. Mas uma herança nunca foi um trabalho em grupo. Foi sempre uma decisão silenciosa, e a mão que a assina sempre seria a minha. Às vezes, a dignidade não chega aos gritos. Às vezes, ela chega às 4 da manhã na sua própria mesa da cozinha, nas letras simples do seu próprio nome, um nome que você já escreveu 10.000 vezes, numa folha de papel que responde a uma pergunta que ninguém achou que precisasse fazer a você. Lá fora, no escuro além da janela, a terra continua ali. A estaca na divisa continua firme no prumo. E em algum lugar, numa gaveta de um escritório de advocacia, existe uma pasta que diz, num idioma com o qual nenhuma planilha consegue discutir, que tudo aquilo sempre foi. E sempre será. Apenas meu para entregar a quem eu quiser. A quem eu quiser.